E hoje temos aqui uma convidada muito especial, a doutora Sónia, que é psicóloga da Liga contra o Cancro, Liga Portuguesa contra o Cancro, eu tenho uma tendência a me esquecer da portuguesa, e que nós convidámos para falar de um projeto que me fascinou quando ouvi falar, que é dos superpoderes da Júlia, é assim, não é? Exatamente. Não estou a enganar. Isto, olha, o Evandro já está quase a chegar para uma situação que, infelizmente, é cada vez mais comum. Acho que ninguém pode dizer que não conhece, ou em casa, ou família perto, ou no mínimo amigos que tenham lidado com a questão do cancro. Isso já é um tema bastante delicado, quando se tem crianças é pior ainda, não é? Por isso, foi mesmo aqui, uma vez que nós estamos a falar para pais, achámos que seria muito pertinente trazer aqui este tema. Não é só para pais, não é só para crianças, mas a verdade é que eu felizmente não sei o que é isso. A minha mãe teve cancro. Eu tinha já perto dos meus 20 anos, mas não havia aquela questão da criança, mas eu imagino que quando se tem uma criança em casa, que deve ser bastante delicado. Está a entrar muita gente, eu já disse que tínhamos hoje aqui uma convidada muito especial, a doutora Sónia Silva, que é psicóloga na Liga Portuguesa contra o Cancro e que nos vem falar de um projeto que eu achei lindíssimo, que é um audiolivro dos superpoderes da Júlia. Portanto, aquela situação de cancro cada vez é mais frequente em pessoas mais novas, em muitas casas, e a questão emocional, como é que nós falamos a uma criança que um pai, uma mãe, uma avó, e já não falando dela própria, deste tema. Boa noite, Cláudia. Cláudia é uma das nossas mamãs da comunidade Super Pais. Boa noite a todos. Não vou passar aqui à nossa apresentação. Quem não nos conhecer, peço desculpa, mas a gente quer dar o máximo de tempo possível aqui à Sónia para ela falar deste projeto lindo. Portanto, eu vou... Evandro, o que é que achas? Passamos aqui já a palavra à doutora Sónia, não? Tirando o doutor, aquela... Sónia. Logo mesmo. Então, Sónia, conte-nos um bocadinho, assim, rapidamente sobre si, sobre a Liga Portuguesa contra o Cancro, que eu presumo que já toda a gente terá ouvido falar, mas, de qualquer maneira, acho que nunca é demais falar do vosso trabalho excepcional mesmo, e que é muito abrangente mesmo, não é? Exatamente. Em primeiro lugar, boa noite a todos que nos estão a ver e a ouvir e que, numa hora já um bocadinho avançada e tardia, continuam aqui despertos e cheios de energia para ouvir falar de um tema aparentemente tão pesado. Mas certamente que também tentaremos que nos envolva a todos e que todos se sintam entusiasmados. Aliás, com a Sandra e com o Evandro, com este espírito tão entusiasta, de uma forma como recebem quem participa nestas ações, quem está aqui a interagir connosco, é impossível ficar indiferente, não é? Portanto, muito obrigada a vós pelo convite, pelo entusiasmo com que receberam este projeto. E prontamente pensaram nesta possibilidade de, em vez apenas de referir e apresentar e divulgar o projeto, podermos ter aqui uma conversa e poder esclarecer as famílias, os pais, que possam estar próximos desta situação, porque infelizmente é uma situação muito mais próxima de nós do que aparentemente se pode imaginar. Como a Sandra disse, eu sou psicóloga clínica, trabalho na Liga Portuguesa contra o Cancro há 11 anos, onde, portanto, acabo por ter duas áreas de trabalho. Por um lado, a parte de voluntariado, que hoje não é o tema, mas que também é uma área muito, muito relevante para esta instituição. As pessoas conhecem muito até por esta vertente, porque o voluntariado é um dos principais pilares da Liga Portuguesa contra o Cancro no apoio ao doente oncológico, e também a partir do voluntariado que a Liga se faz representar e que se dá a conhecer à comunidade. E portanto eu sei que estão alguns voluntários também aqui a ouvir-nos, porque eu também partilhei e sei que estão aqui connosco, e a eles também deixar já o meu bem-aja antes de tudo, porque sem eles nada disto seria possível fazer. Não poderia estar eu aqui hoje, não poderíamos ter os superpoderes da Júlia, não poderíamos ter todas as iniciativas que temos de apoio ao doente. Mas, por outro lado, também
acabo por estar envolvida desde a primeira instância em que estou a trabalhar na Liga, portanto, na vertente de apoio psicológico aos doentes oncológicos e à sua família, que é um projeto que a Liga iniciou em 2009, precisamente com o objetivo de dar resposta a uma das dificuldades mais prementes em oncologia, que é precisamente ter este apoio especializado, porque muitos doentes acabam por não ter acesso realmente a esta forma de apoio nas unidades hospitalares, muitas vezes por falta de recursos humanos, e de facto a Liga veio tentar colmatar esta dificuldade. E, portanto, este projeto que venho falar parte um bocadinho também desta área. É claro que eu estou a falar apenas de uma das componentes principais da Liga Portuguesa contra o Cancro, porque além do apoio ao doente de uma forma mais geral, a Liga tem todo um outro trabalho de promoção da saúde, de prevenção da doença, diagnóstico precoce. Veja-se o programa de rastreio de cancro da mama, que em Portugal é implementado e desenvolvido a partir da Liga Portuguesa contra o Cancro, num acordo com o Ministério da Saúde. E, portanto, é uma das áreas também de grande intervenção da Liga, e também a promoção da formação e da investigação em oncologia, que é, digamos que a quarta vertente principal do trabalho da Liga. Mas voltando àquilo que a mim mais me diz respeito e pelo qual cá estou, como dizia, da nossa experiência clínica, que já tem mais de 10 anos, fomos-nos apercebendo, estando a trabalhar no terreno com muitas famílias, fomos-nos apercebendo, portanto, desta grande lacuna. Ou seja, só para se ter aqui uma ideia, quando se fala de cancro, só no nosso país são cerca de 60 mil pessoas que todos os anos têm um diagnóstico de cancro. É muita gente, efetivamente. A esperança média de vida aumenta, o envelhecimento também aumenta, e, portanto, as hipóteses de poder vir a ter um cancro na vida também aumentam. É grande. Exatamente. E a incidência de cancro, portanto, os novos números de cancro acabam por, infelizmente, mas a tendência é crescente. A boa notícia é que a mortalidade se tem mantido mais estável, com alguma tendência para diminuição, o que é muito bom, são as boas notícias. E isto deve, sobretudo... Também muito aqui, peço desculpa para interromper, um bocado a prevenção, estarmos mais atentos um pouco, não é? E eu por mim falo, porque a minha mãe teve cancro da mama, e é aquelas coisas em que, não sendo hereditário, os tecidos mamários mais propensos a ter, eu herdei-os. Portanto, para mim é daquelas coisas que eu não falho um ano sem fazer os exames, sem ir, no mínimo dos mínimos, algum acompanhamento, e eu acredito que isso hoje em dia também seja um fator para ajudar a diminuir a mortalidade, porque quanto mais, é daquelas doenças em que não vale a pena esconder, faz de conta que não é nada, porque aqui é importante sabermos o mais cedo possível. Embora nem todos os tipos, há alguns que quando se manifestam já estão bastante mais avançados, mas seja como for. Não? Esse é o principal fator na luta contra o cancro, que é o diagnóstico precoce. Portanto, infelizmente nós não conseguimos prevenir todos os tipos de cancro, só há um para o qual para já existe uma vacina, que é o cancro de colo do útero, com a vacina do HPV. Mais de resto, existem vacinas contra o cancro, estão-se a estudar, esperamos que sim, que seja possível um dia, mas não sendo, é muito difícil prevenir o cancro só através da alimentação ou de estilos de vida saudáveis, mas é claro que são medidas que são sempre importantes, não apenas para a prevenção do cancro, mas de todo tipo de doença. Mas sabemos que o diagnóstico precoce, portanto, o diagnosticar a doença o mais cedo possível, numa fase de desenvolvimento o mais precoce possível, é a principal arma, e daí a atenção redobrada e nós estarmos sempre muito atentos, não faltarmos a exames, fazermos uma vigilância muito apertada e muito frequente, é o fator-chave para tudo isto, não é? E como falávamos de cancro, realmente os números são grandes, como víamos, 60 mil casos, era isso que eu estava há pouco a referir, e cerca de 20%, assim, de números em termos muito gerais, vão acontecer numa fase da vida em que as pessoas ainda prevêem ter filhos, ou são pais
há pouco tempo, portanto, têm filhos pequenos. Exatamente. E, portanto, não raras vezes acontece realmente esta situação da pessoa ter um filho pequeno em casa ou ainda pretender ter filhos e atravessar simultaneamente aqui o diagnóstico de cancro. E é claro que isto traz múltiplos e acrescidos desafios, exigências, dificuldades, porque Emocionalmente realmente é extremamente difícil gerir tudo isto, não é? Por um lado, a pessoa tem que se centrar, o doente, imagine-se uma mãe, um pai, tem que se centrar nele próprio porque é a pessoa doente e tem que sobreviver, em primeiro lugar, e é sempre esse o objetivo, é ultrapassar a doença. Por outro lado, o pensamento seguinte é como é que eu vou passar o mais despercebido possível ao meu filho, e aos outros, à sociedade em geral, não é? Numa perspectiva de não contar a toda a gente, e vou tentar ocultar os sinais da doença e dos efeitos secundários dos tratamentos, e sobretudo quando se tem crianças pequenas é pensar realmente como é que eu vou fazer para esconder o cancro à criança. Eu penso que esse é um dos pensamentos automáticos da maioria dos pais, mais do que pensar em como é que eu vou contar à criança que tem cancro. Exato. E, em boa verdade, nós sabemos que é impossível esconder o cancro a uma criança, é impossível manter o cancro em segredo, e esta é a nossa grande missão também nestes Superpoderes da Júlia, é demonstrar precisamente isso, que nós, muitas vezes, estas famílias fazem um movimento precisamente ao contrário, fazem de tudo para esconder a doença, quando o movimento poderia ser outro. Vou-me socorrer de recursos, de ferramentas, para melhor poder comunicar o cancro à criança, ao meu filho, de modo a que isto possa potenciar uma boa adaptação da parte da criança, ou seja, não lhe causar nenhuma dificuldade, nenhum transtorno mental, nenhuma... Porque às vezes o contrário, o esconder, não é? O esconder é que muitas vezes a criança percebe-se que alguma coisa não está bem, não sabe o que é, ninguém fala com ela e lá está. E as crianças têm uma tendência para personalizar, portanto, sou eu que estou errada, sou eu que estou a fazer qualquer coisa, a culpa é minha. Isto é uma coisa que é irracional para nós adultos, mas para uma criança é muito típica. Portanto, esconder uma coisa desta gravidade para uma criança, traumatiza mais do que saber o que é que se passa e ter um acompanhamento minimamente informado, dela poder falar sobre o que é que ela sente, e acompanhar a situação, dar um apoio, um mimo especial que a criança quer se sentir útil, não é? Esta questão aqui também é muito importante. É exatamente isso, concordo inteiramente, Sandra, porque a ideia é mesmo essa. Portanto, por um lado, por parte dos pais, há um dispêndio de energia enorme na tentativa de ir buscar formas de esconder, não é? Por exemplo, a utilização de perucas o mais parecido possível, o jamais poder ter aqui uma oportunidade de andar em casa sem a peruca, e quem já passou pela realidade da doença oncológica sabe o quando por vezes é desagradável andar com uma peruca em casa ou na rua. Além dos vômitos e disso. Quando se chega a casa. Também, exatamente. Além dos vômitos, de todo o mal-estar físico. Exatamente. As crianças são muito perspicazes, sabemos isto, e sobretudo porquê? Porque têm aqui uma percepção de previsibilidade, portanto sabem exatamente o que é que costuma acontecer a seguir aqui, não é? E conhecem os comportamentos dos pais, percebem as rotinas normais da família, têm uma ideia de previsibilidade muito, muito, muito estável, não é? E percebem claramente quando o comportamento dos pais está alterado, percebem-se quando as rotinas passam a ser outras, e muitas vezes personalizam, porque nestas idades, e este audiolivro é sobretudo dirigido a crianças em idade pré-escolar ou nos primeiros anos de escola, a partir dos 3 anos, mais ou menos até aos 9, 10, as crianças nestas idades sabe-se que têm aqui, por tendência, algum egocentrismo, que é típico realmente desta faixa etária. E, portanto, tudo o que elas pensam relaciona-se com aquilo que veem, com aquilo que é a sua forma de sentir e de experienciar as coisas. E, portanto, se os pais têm aqui uma alteração no seu comportamento, elas pensam logo, fui eu que já fiz a asneira. Bom lembrar, pessoal, nós costumamos dizer que as crianças são ótimas observadoras e péssimas intérpretes. É nesse sentido.
Exatamente, e a interpretação deles vai ser errada, não é? Porque vão logo buscar a sua culpa. Eu já fiz asneira, portei-me mal, o meu pai está chateado comigo, está-me a castigar, e sabemos que não é esta a realidade. E depois isto vai despoltar outro tipo de comportamentos, não é? A desconfiança, as crianças começam a fantasiar às vezes coisas que são por vezes mais dramáticas do que a própria realidade, e depois começam a ter aqui comportamentos de escutar atrás da porta, ir tentar saber o que se passa, espreitar quando o pai e a mãe estão a conversar sozinhos, e portanto, e por vezes acabam por se aperceber, por descobrir a realidade, portanto, desvendar este segredo da pior das formas possível, não é? Que é, por vezes, imagine-se a situação em que a mãe está a tomar banho, a mãe não tem uma mama, por exemplo, e a criança vê a mãe mutilada e não percebe o que é que foi aquilo. E, por vezes, será mais traumático o perceber uma situação desta forma, porque foi desta forma, do que propriamente uma mãe que, de alguma forma, explicou a esta criança que tem uma doença, esta doença exigiu um tratamento, que a mama tinha um dodói, no fundo, e que, portanto, foi necessário retirar esse problema, no fundo, que é o cancro, e como tal, a mãe ficou sem a mama. E a criança, se for assim, quando for ver, claro, e se não houver aqui uma situação de uma cicatriz muito exposta ou muito recente, que seja aparentemente mais forte, certamente que esta criança até vai visualizar sem lhe dar grande importância, dar-lhe-á sempre mais, na medida em que isso for uma descoberta feita por si, no total desconhecimento da situação. Exatamente, só que muito rapidamente, uma das nossas mamãs, a Cláudia, ela diz: nós cá em casa já tivemos um caso, quando o meu Gabriel tinha 4 anos, nós sempre dissemos que a tia Márcia tinha cancro e quais as consequências que a doença ia ter. E ele sempre reagiu muito bem. Aquelas coisas que às vezes na nossa cabeça nós temos tantos medos, tanta insegurança, que às vezes achamos que as crianças vão sentir muito pânico, e no fundo às vezes as crianças têm muito mais a capacidade de acreditar que vai correr bem, na esperança, daquele amor que cura, uma festinha que pode ter, não é? Que acho que eles têm um poder de lidar com estas coisas muitas vezes quase mais resiliente do que muitos de nós. São sobretudo mais resilientes do que nós, não é? E é muitas vezes o nosso comportamento é que vai servir quase de barómetro para o comportamento das crianças, ou seja, eles vão avaliar o grau de ameaça da situação conforme a forma como nós nos comportarmos e transmitirmos também medo, transmitirmos pânico, transmitirmos realmente uma grande sensação de insegurança. Se os pais tiverem esta forma de se manifestar junto da criança, certamente que elas irão absorver este comportamento, não é? E esta forma de estar por parte dos pais, e é desta forma também que se irão sentir também eles completamente inseguros e com medo do futuro e medo da perda também deste adulto. Daí ser tão importante, portanto, a criação de ferramentas, no fundo, que facilitem este processo. A nossa ideia inicial era desmistificar aqui a questão do cancro, numa perspectiva de, primeiro, incutir aos pais esta ideia de que é possível nós falarmos sobre cancro com as crianças, é possível que elas reajam bem quando sabem que um dos pais está a passar por uma situação de cancro, e também é possível a criança ajudar os pais a passar este momento difícil de uma forma um bocadinho melhor. É possível a criança ser um agente ativo no processo de adaptação psicológica dos pais à doença. Eu acho que esta mensagem é muito importante e é muito forte, porque por vezes pensamos que a criança não pode ajudar muito, mas pode, através, como a Sandra dizia, do afeto, desta participação, desta tentativa constante de puxar, como a Júlia começou a fazer. Provavelmente quem nos ouve ainda não conhece. Exatamente. Mas a Júlia faz isso, não é? Ela, no fundo, acaba por contar aqui a história de uma menina que
tem o pai com cancro, ela percebe o comportamento diferente do pai, portanto, aquele que falávamos, que o pai está mais triste, está mais com um ar mais cansado, mais abatido, e ela começa a questionar a mãe o que o pai tem, se o pai está chateado com ela, se ela se portou mal, e a mãe, numa conversa muito, muito séria, muito, ao mesmo tempo muito, muito tranquila e segura, vai explicar o que é o cancro, e começa a fazer um desenho das células, mostrando que as nossas células são como as peças de um puzzle, portanto, usando sempre aqui esta analogia, que é também importante para ser mais fácil, porque as crianças nesta fase do seu desenvolvimento cognitivo e emocional ainda não percebem as coisas muitas vezes por palavras, mais por desenhos, não é? E expressam-se também elas através muito do desenho, e portanto a mãe começa a explicar-lhe tudo isso e também mostrando-lhe o que é que vai acontecer a seguir, portanto como é que o pai vai tratar esta doença e que efeitos secundários são previsíveis de ocorrer, portanto, em virtude do tratamento. E como tal, isto para que a Júlia consiga perceber que se sentir o pai mais mal disposto, se sentir o pai mais, como disse, enjoado, com vómitos, até perda de cabelo e etc., que são manifestações normais do tratamento do pai e, portanto, o que temos que dar é também realmente aqui algum espaço para o pai poder descansar mais, que ele pode nem sempre estar disponível para brincar e ter aqueles momentos de diversão e de mais ação com a criança, mas sempre que se sentir mais bem disposto, certamente que pode contar com ele para as brincadeiras do costume. E é assim que a Júlia, inicialmente tudo isto lhe vai fazer muita confusão, ela vai questionar-se muito, vai ter até medo do contágio, não vai querer comer a comida que o pai come quando o vê vomitar, pensa que é a comida que pode estar a fazer mal, ela vai ter estas alterações todas que são habituais nas crianças nesta fase, e depois começa a perceber e aí descobre os tais superpoderes que pode surpreender o pai, pode dar-lhe mais mimos, mais carinhos, e vai perceber quanto isso é importante para o pai, pela forma como ele reage e como ele se sente melhor, quer também para ela. Ela vai se sentir muito empoderada, não é? Porque percebe realmente que o meu comportamento altera o meu afeto, não é? A minha forma de me sentir, e isto é de facto muito, muito bonito, esta narrativa desta forma, e penso que é um excelente recurso para os pais poderem de facto abordar a questão do cancro, iniciar uma conversa sobre cancro com as crianças. Pelo menos nós, como eu pouco dizia, no contexto das nossas consultas de psico-oncologia, e voltando um bocadinho ao início do fundo da nossa conversa, como é que tudo isto surgiu, fomos verificando que nos faltava aqui esta ferramenta. Temos alguns manuais mais direcionados para a educação para a saúde sobre cancro, numa perspectiva de, por exemplo, incentivar hábitos de vida saudável, alimentação saudável, exercício, tabagismo. E a Liga tem imensas campanhas que realiza neste âmbito, numa perspectiva de prevenção do cancro. Agora, algo mais direcionado para os afetos, e que normalizem aqui também emoções, mostrando que é normal sentir-nos tristes quando temos uma má notícia. O anormal seria sentirmos iguais ou contentes, não é? Que é normal, por vezes, termos reações de medo, de fuga, de evitamento, como a Júlia vai ver uma dada altura que se esconde dentro de uma tenda e diz: eu quero ficar aqui para sempre, não quero encarar a realidade. E, portanto, tudo isto faz parte, são reações realmente que fazem parte de um processo de adaptação a uma situação adversa de vida, como é um diagnóstico de cancro. E, portanto, este audiolivro tem esta componente emocional que nós sentimos que realmente era bastante importante. E, felizmente, tivemos aqui o apoio também da MSD, que tenho que o referir, que surgiu aqui como parceiro e patrocinador desta iniciativa, que de facto foi bastante importante para podermos concretizar. E uma enorme sensibilidade, que também não posso deixar de dizer, de quem escreveu a história, porque a história não é uma história real, ela acaba por... Eu queria perguntar se ela tem algum baseada aqui em alguns fatos reais, como é que ela foi construída, ou se é mesmo de imaginação.
houve momentos de partilha com uma equipa bastante sensível que criou a parte do argumento da história, a narrativa em si, e também a equipa que tratou a parte de ilustração, que também é algo muito importante para o sucesso do conjunto da história. De imagem das crianças, sim. Exatamente. Nós, a equipa de psicologia, acabou por dar alguma formação demos mesmo uma formação a esta equipa de argumento e de ilustração, partilhámos algumas histórias, alguns casos que acompanhávamos, que tínhamos em acompanhamento, e foi a partir daí que se criou esta história da Júlia. Portanto, não é baseado numa história, mas no fundo é o reflexo. Composto de muitas também, não é? E Sónia, qual o momento atual para partilhar essa história? O momento ideal para partilhar essa história da Júlia? Quando acontece o diagnóstico ou depois dos primeiros sinais? Como que funciona isso? Qual que é o melhor momento para partilhar? Eu creio que nós não podemos estabelecer um limite no tempo, não é? Não podemos pôr na nossa agenda que vamos contar no dia que faz um mês do meu diagnóstico, ou no dia do diagnóstico, ou no dia em que inicio um tratamento. Isto não pode ser assim com uma fórmula mágica. Eu creio que, em primeiro lugar, os próprios pais têm que, eles próprios, atravessar aqui um período de adaptação à doença. Portanto, antes de o externalizar, ou seja, de contar, por vezes até a outras pessoas, abrir esta informação para o exterior, e nomeadamente para as suas crianças, o próprio doente, e aqui pensando que estamos com um pai e uma mãe, não é? Que temos aqui um conjunto, temos aqui um casal, eu penso que têm que primeiro eles próprios construir aqui algum caminho, tentando eles próprios integrar esta informação que receberam. Inicialmente há sempre uma reação de choque, não é? Quando se recebe uma notícia, por mais sensibilizados que nós possamos estar para o cancro, ninguém o quer ter, não é? E ninguém está preparado para o ter, por mais que se conheça, porque senão os médicos, por exemplo, seriam excelentes doentes, e sabe-se que não. Desculpe se está algum médico a ouvir, porque estariam muito bem preparados e dominam toda esta matéria, e nem por isso são de facto os melhores doentes. E, portanto, há sempre esta reação inicial de choque, há sempre um sentido de irracionalidade numa situação destas, sobretudo quando se tem filhos pequenos. Há aqui uma ideia de como é que é possível eu, de alguma forma, estar a gerar vida, estar a educar, estar a centrar-me numa criança, no fundo a tentar que ela percorra o melhor caminho possível, e simultaneamente acontece-me uma coisa destas que me obriga a refugiar-me muito também em mim, a tratar de mim, a focar-me em mim, na minha saúde, na minha sobrevivência. Isto é um bocadinho paradoxal. Mas é o amanhã. Eu acho que e é o amanhã que não sabe se existe, não é? Se eu vou estar cá para ver o meu filho crescer. Exatamente. E, portanto, há todo aqui um processo até de negociação que tem que se fazer, eu quero ver o meu filho crescer, eu quero pelo menos chegar até o período que ele vá à universidade, ou ter netos, que faz parte, no fundo, de todo este processo. E é claro que, não fugindo à questão do Evandro, que eu acho que é muito, muito, muito importante, eu penso que é preciso, primeiro, como dizia, o próprio doente, simultaneamente com o seu parceiro, portanto, integrarem um pouco esta informação, tentarem perceber conseguirem aquela estabilidade emocional também, não é? Emocional, e prepararem-se eles próprios. Eu acho que isto é um trabalho que exige uma preparação. Conversar com uma criança pequena sobre cancro exige uma preparação. Isto não pode ser assim, ora bem, durante o jantar vamos introduzir o assunto, não é? Portanto, isto requer que o casal em si também converse, na perspectiva de quando é que vamos contar ao nosso filho, como é que o vamos fazer, em que circunstâncias, recorrendo a quê. E, portanto, daí o audiolivro poder ser aqui um elemento desbloqueador desta comunicação, porque será muito mais fácil. Olha, vamos contar hoje uma história muito importante que achamos que tens que prestar uma atenção ainda maior. É uma história muito séria, é uma história muito verdadeira. E, portanto, acho que pode ser começado por aí. Ele tem aqui uma particularidade que eu penso que é uma grande vantagem. Nós também quisemos que assim fosse. Felizmente, concebemos-lo na totalidade.
que a possibilidade, ele é narrado, não é? Ele está disponível no site da Liga Portuguesa contra o Cancro, portanto, para quem ainda não percebeu essa parte, o audiolivro está em www. Mas depois deixar aqui o link até, acho que não tenho agora à mão, mas... E, portanto, há uma página que é a página do audiolivro e ele, portanto, pode ser folheado página a página. E, portanto, ele é narrado. Há aqui a parte de áudio e é interessante porque ele não nos obriga a ter um ritmo constante. Eu posso demorar 10 minutos numa página, posso demorar 1 minuto numa página. O que eu penso que é muito importante nesta perspectiva de, ora bem, vamos monitorizar a reação emocional da criança quando lhe estou a contar esta história. Deixa-me ver se ela tem questões, se ela faz perguntas, vamos ver se ela está a reagir bem, ou pelo contrário, se virmos que a criança mostra desinteresse, se virmos que a criança mostra até algum repúdio por aquilo que está a ouvir, algum medo, não é? Talvez fechar o audiolivro e vamos pegar neste assunto num outro dia, porque não era neste momento. Portanto, tem que existir esta adequação também àquilo que é o timing da própria criança. Portanto, por um lado, os próprios pais têm que se preparar para realizar para ter esta conversa e para terem recursos para o fazer o melhor possível, não é? E por outro lado, à medida que o vão fazendo, temos que estar muito atentos àquilo que são as reações da criança. Habitualmente as crianças, e aquilo que nós costumamos dizer, é que nós não temos que dar toda a informação que nós sabemos, como é evidente, nós devemos adequar a informação àquilo que são as dúvidas que as crianças fazem. Uma criança desta idade habitualmente não faz muitas perguntas, não assimila algumas informações, há outras que não vai perceber. Exatamente, cognitiva, ainda essa compreensão necessária para ter perguntas para fazer. Claro, exatamente, e portanto aqui penso que esse é um dos segredos, é precisamente nós vamos dando informação à medida que a criança também vai fazer mais questões. Se a criança não questiona mais, não vamos estar nós a exigir que ela se questione sobre coisas que para ela neste momento não são realidades. E, portanto, devemos dar a informação à medida daquilo que for a curiosidade, o interesse ou as questões que a criança vai colocando. E este é um assunto que não se encerra, não é? Portanto, a qualquer momento poderá ser necessário recorrer novamente ou conversar novamente sobre isto. O que eu costumo dizer, e ainda respondendo ao Ivandro, é que é claro que não há um momento ideal para o fazer, mas também sabemos que quanto mais cedo for feito, e o mais cedo, não é no dia do diagnóstico, mas inicialmente, na fase inicial de tratamentos, logo quando os tratamentos iniciam... Antes de começar a haver tal alteração no início, não é? Exatamente. Diminui muito a pressão sobre os pais, porque se sentem mais aliviados, porque é aquela barreira, aquele exame que temos que fazer... Não tem que esconder... Para ficarmos mais aliviados, não é? Como? Exato. Aquele nó na garganta evita muita ginástica aqui, como tu tinha dito a Sónia. Exatamente. E precisam estar leves para tratar, minimamente leves, e soltos para tratar da situação, não é? Exatamente. E está, se a criança vem a saber disto muito depois de ter iniciado o tratamento, já num período em que passou por está por aquilo que falávamos há pouco de desconfianças, de dúvidas, sentimentos de culpa, a criança foi criando aqui uma história, um enredo a fantasiar algo que não corresponde à realidade e, portanto, é um sofrimento que eu penso que deve ser evitado e, portanto, quanto mais cedo o fizermos, poderá ter benefícios quer para os pais, quer para a própria criança. E a criança também vai entrando no processo do tratamento do seu pai ou mãe, da pessoa doente. Por exemplo, a questão das perucas. Às vezes vemos crianças que brincam com as perucas dos pais e até acham muita graça aquilo. E esta dinâmica, quer dizer, é saudável, claro que é saudável. Isto não é uma forma de banalizar a doença. Brincadeira, claro. O brincar é a principal arma da criança, não é? Aquilo que mais prazer lhe dá. E até devia ser para nós também. Nós é que nos esquecemos de brincar com a vida porque faz falta essa leveza do espírito da criança mesmo adulto. As coisas seriam, até a forma de abordarmos os problemas não é ignorar, não é isso, mas não serem tão pesados. Conseguimos pôr essa leveza que a vida tanto precisa, que tanta coisa seria melhor se tivéssemos essa capacidade.
É verdade. O humor é uma das estratégias que começa a ser cada vez mais estudada, como sendo uma das estratégias que prediz melhor adaptação a situações difíceis de vida, e em oncologia muito, não é? As pessoas que lidam com sentido de humor e que conseguem rir de coisas sérias, que conseguem de alguma forma buscar essa parte mais positiva também, acabam por se adaptar melhor e por, de alguma forma, sofrer um pouco menos neste processo que habitualmente é tão difícil para tantos de nós, não é? É isso mesmo. E aqui eu... Queres perguntar tu? Olá, estou mais faladora. Não, eu estou mais faladora, portanto... Pergunta lá. Eu trabalho. Mas a Sónia veio cá para falar. Para além de Super Pais, eu trabalho o meu dia a dia dentro das escolas e como é possível, acho importante chegar na comunidade educativa o audiolivro. Muito importante. Acho fundamental. Acho fundamental. Muitas vezes é no contexto educativo ou escolar que algumas manifestações comportamentais das crianças tomam lugar, ou seja, por vezes a criança em casa até nem coloca questões e tem os tais medos e as dúvidas e etc. E por vezes é na escola que o professor, por exemplo, percebe uma alteração no comportamento desta criança, ou que esta criança começa a colocar algumas questões aos professores, aos auxiliares, ou até dentro das suas brincadeiras de grupo, não é? No seu contexto entre pares, que se manifestam realmente estas preocupações. E, portanto, é fundamental existir aqui um alargamento, no fundo, deste projeto para o contexto educativo. Até porque este audiolivro também é uma ferramenta de literacia em saúde, não é? Fala-nos sobre cancro e prepara-nos para reagir, prepara-nos para as várias reações habituais face a um processo de diagnóstico de cancro. E, portanto, também nessa preparação emocional para lidar com a doença, poderia ser muito interessante isto também ter lugar no contexto escolar. A escola, quer dizer, é o palco das aprendizagens principais também das crianças, e a nossa ideia realmente agora, esta primeira fase foi disponibilizar o audiolivro de uma forma áudio e, portanto, totalmente acessível a qualquer pessoa através do site da Liga Portuguesa contra o Cancro. Uma segunda fase é disponibilizá-lo numa vertente em papel. Portanto, vamos ter o livro físico, que não é um livro para venda, é um livro para dar a quem o quiser ter. Portanto, vamos poder distribuir a famílias que estejam a passar por estas situações, mas também é nosso objetivo, então, disponibilizá-lo às escolas, quer na vertente áudio, quer na vertente em papel, porque pensamos mesmo que será muito importante, e vamos nos disponibilizar também para o poder apresentar, para poder falar sobre ele, para poder contar a história dos superpoderes da Júlia, numa perspectiva também de podermos, de alguma forma, desmistificar aqui algumas questões que possam surgir neste contexto, mas pensamos que é muito importante os professores, os educadores em geral, estarem preparados para lidar com estas questões e com todos estes temas. Nós temos outros projetos neste contexto. Como? Ainda é um pouco tabu, não é? É uma coisa má, não é para falar. Acho que, e eu estou a reparar aqui, em termos do número de pessoas que nós temos a visualizar, quando houve o mesmo número de partilhas, se não mais, e curiosamente, tudo bem que não é um tema tão direcionado, mas que eu até esperava que houvesse mais pessoas interessadas em saber, e eu acho que há um pouco aquela... Até porque estamos a atravessar momentos tão complicados, muita gente já tem dificuldade em lidar com o medo, com esta pandemia, estas coisas todas, e vêm falar em cancro, epá, eu não quero falar nisso, eu não quero ouvir falar nisso, não é? Eu acho que é importante também desmistificarmos isto, é uma realidade, e não é assim tão excepcional. Ela entra pela casa de quase toda a gente, quer a gente queira, quer não, é dificilmente conseguimos... dificilmente nós não temos como fugir, como impedir que isso um dia venha a acontecer na nossa casa. Então, acho que é importante, e as escolas serão um meio para falar, para chegar este conhecimento até às crianças, para que eles venham a lidar, quando eles se tornarem adultos, com esta doença de uma forma também diferente.
Sem dúvida. Conto uma história de uma mãe que teve cancro com o seu filho, e o seu filho tinha 8 anos, talvez, e ele sentiu uma profunda situação de bullying, sentiu-se mesmo, portanto, marginalizado de alguma forma por parte dos seus pares, dos coleguinhas. Portanto, ele ia para a escola e dizia à mãe que eu não quero ir à escola porque os meus colegas andam sempre a chamar-me nomes e que tu tens uma mãe com cancro e a tua mãe vai morrer e a tua mãe vai-te faltar e, portanto, a tua mãe não tem uma mama, a tua mãe... Portanto, havia aqui uma situação realmente de bullying em virtude desta condição de maior fragilidade desta criança por ter um dos pais com cancro. E é claro que nós não podemos culpabilizar estas crianças, não é? As crianças não, os pais do futuro. Exatamente, e temos que pensar que isto é o produto de continuarmos a fazer do cancro um tabu, sobretudo junto das crianças. E se nós queremos uma geração futura quer mais informada, quer mais preparada para lidar com a diferença e que respeita a diferença, e a doença é uma diferença que por vezes acontece nas nossas vidas, e o cancro, quer dizer, como já aqui o dissemos, é altamente provável que aconteça a cada um de nós. Se 1 em cada 4 pessoas tem cancro, nós estamos aqui 3, portanto, se calhar um de nós 3 já ter, não é? Portanto, nós temos que ter esta perspectiva muito realista e temos que preparar estas futuras gerações para a realidade do cancro. Eles próprios um dia podem vir a ter cancro, as suas famílias. Há que saber falar sobre isto, há que saber reagir a isto. E é muito importante perceber que o cancro não é algo que se apanhe porque alguém se portou mal, não é algo que, por vezes, associa-se a determinados comportamentos que sabemos que podem não ser muito saudáveis. Quem fuma, ter cancro do pulmão, há uma correlação, mas também sabemos que não é... Não é só, a minha mãe teve depois também, primeiro teve cancro da mama, mas quase 10 anos depois acabou por ter no pulmão e ela nunca fumou, portanto não é exclusivo. O que nos faz pensar que todos poderemos vir a ter cancro um dia na vida e, portanto, temos que estar preparados para isso. E não nos devemos preparar só a partir do momento em que somos adultos, ou muito menos só quando somos mais velhos, porque há aqui muita ideia... E quando nos entra pela casa, não é? Como o Edgar diz, eu acho que as pessoas só querem conhecer o cancro quando nos entra em casa. Infelizmente acho que é mesmo muito essa a mentalidade. Eu não quero ouvir, eu não vejo, não ouço, não quero saber. Por isso eu costumo dizer, este audiolivro é sobretudo direcionado para famílias com cancro, para poderem falar sobre o cancro e explicar o cancro às suas crianças, mas não só. Ele e serve todos os casos familiares que possam existir. Portanto, eu recomendo a todas as famílias. E é interessante que nós abrimos um campo de observações e de sugestões de opiniões de pessoas que estão a ler o audiolivro. E a maioria das pessoas que têm acedido e que nos têm deixado aqui algum comentário são efetivamente pessoas que não têm cancro na família, mas que quiseram familiarizar as suas crianças com a problemática do cancro, mostrando-lhes o que é, explicando-lhes o que é, crianças com 5 anos, com 6 anos, com 7 anos, para desde meninos pequeninos saberem estarem preparados para a existência desta realidade e que esta realidade também não é uma sentença de morte. Também é algo muito importante de desmistificar. Felizmente já não se vê o cancro desta forma e já se reconhece aqui todas as potencialidades, quer da prevenção, quer do tratamento, que cada vez é mais eficaz, e todos os dias vamos tendo conhecimento de novas terapêuticas que são muito, muito efetivas no tratamento dos vários tipos de cancro, e essa mensagem também tem que ser transmitida, que se eu um dia vier a ter cancro, as minhas probabilidades de sobreviver provavelmente até são bem maiores do que as de falecer, porque em muitos tipos de cancro a sobrevida 80%, 90%, portanto é muito bom, e esta mensagem positiva associada ao cancro também tem que existir, não pode ser só a mensagem do medo e a mensagem do insucesso e do fatalismo. Há que insistir naquilo que são as provas de sucesso e de recuperação e de cura, não é? Eu penso que o Ivan devia falar de algum comentário.
Foi a era do Edgar que a Sandra acabou por referir, que as pessoas só querem conhecer o cancro quando nos entra a casa. É um fato, não é? Nós temos por tendência, aqui em casa, sempre o vizinho, não é? Nunca nós. Até que o dia era esse. E a Cláudia também diz aqui, as crianças, não é? Verdade. As crianças são muito más umas para as outras, mas a culpa é que ninguém lhes explica e tentam sempre fazer com que elas não sofram. E isto também é muito dos pais, de evitar que as crianças sofram, que pensem, e depois é contraproducente. Porque, mesmo já não falando do cancro, quantas vezes estão a impedir que a criança se prepare para os desafios normais da vida, porque vai tê-los. E quanto mais protegida é, depois menos saberá lidar com eles. Mas pronto, já é desviando aqui do tema. É inteiramente isso, não é? A parentalidade tem este objetivo de proteger, da proteção, a proteção, talvez o principal papel, não é? Da parentalidade, mas de alguma forma, tentando sobreproteger, estamos de alguma forma a desproteger, não é? Porque impedimos aqui o contacto com a realidade e a preparação para a adversidade. E mais tarde ou mais cedo todos nós vamos passar por situações difíceis de vida e vamos ter que encontrar estratégias, recursos para lidar com isso, sem ser só o pânico e o regressar para o colo dos pais, não é? Exatamente. É tão importante tocar nestes temas e colocar aqui a atenção realmente nestas matérias que são essenciais. E além do livro, que outras recomendações faria aos pais numa situação assim de diagnóstico da doença? Para além do livro, outras ações a ter em conta? Assim, o audiolivro surge aqui como uma ferramenta, não é, para ser utilizada no processo de comunicação com as crianças. Só que esse processo de comunicação, ele próprio exige aqui várias etapas, não é? E o livro acaba por ser uma delas. Eu acho que há pouco falámos da necessidade de preparação, que eu penso que é importante, e vemos que também temos cada vez mais pais com um nível de instrução um bocadinho maior e como poderão procurar ferramentas para se instruírem. Queria dizer também que, associada à página do audiolivro, temos uma página mais direcionada realmente para isso, com outras estratégias para acompanhar o audiolivro. Não é só ler o audiolivro e depois ficamos aqui sem saber o que dizer mais. No fundo, ajudamos os pais aqui com outras estratégias que são importantes, e as várias reações que as crianças podem ter e como é que podem lidar com essas mesmas reações. Penso que são ferramentas importantes. E é claro que temos sempre o nosso apoio mais direcionado para cada caso em particular, com a ajuda dos psicólogos. Sim, era isso que eu ia referir. Também não é vergonha pedir ajuda profissional, não é? Exatamente, infelizmente. Muito mais ainda para um pai ou uma mãe. Se uma Exatamente. pessoa já é difícil lidar, então quando se tem crianças, quando queremos a tal estabilidade emocional, se calhar é mais fácil atingi-la com a ajuda de um profissional, de alguém que nos consegue orientar e falar de estatística, e se calhar estamos a fazer logo aqui um bicho de 7 cabeças e que eu vou morrer. Tanta gente tem essa reação. Portanto, é normal, faz parte, mas com uma ajuda profissional conseguimos essa estabilidade emocional também para podermos depois conversar com uma criança, por exemplo, sem desatar a chorar, que é importante, não é? Exatamente. Para manter esse tal equilíbrio que é tão importante quando vamos comunicar com a criança sobre cancro, não é? Exatamente. Esta ajuda, costumo dizer que não são todos os doentes oncológicos que precisam mesmo de ajuda, não é? Felizmente, só 1/3 dos doentes é que têm aqui níveis de psicopatologia ou de perturbações. Mas 1/3 ainda é grande. 1/3 ainda é muita gente. Mas já é muita gente, 1/3 já é muita gente. Mas costumo dizer, por outro lado, que, embora nem todos precisem, ou a maioria até nem precise mesmo, todos poderiam beneficiar. E eu acho que todos beneficiariam de algum tipo de apoio, algum tipo, pelo menos, daquilo que nós chamamos de psicoeducação, que é aquela educação para as nossas reações e para aquilo que vai acontecer em cada momento
em cada etapa da trajetória da doença, sempre que se muda de um tipo de tratamento para outro, por exemplo, fizemos cirurgia, vamos fazer quimioterapia, são desafios diferentes de uma cirurgia, vamos fazer radioterapia, são desafios diferentes da quimioterapia, portanto há que nos preparar para várias ocorrências que vão acontecendo ao longo destas várias etapas. Mas não fosse nesta perspectiva mais de ir monitorizando emoções e dando informação, preparando a pessoa para aquilo que vai acontecer a seguir, acho que todos os doentes oncológicos beneficiariam deste tipo de apoio. E é um bocadinho nesse sentido que a Liga tenta ajudar, claro que dando aqui alguns recursos, algumas ferramentas para que todos possam usar, e depois temos a nossa ajuda mais individualizada com o apoio psicológico, que felizmente está disponível em todo o país, com várias unidades distribuídas por vários concelhos do nosso país, e é um apoio totalmente gratuito, o que só por si também é muito bom. O que não dispensa também aquilo que são os serviços que os próprios hospitais também já disponibilizam, e certamente que estão neste momento pandémico, acredito que os recursos estejam um bocadinho mais limitados, mas sim, também existem, e não podemos só falar daquilo que nós fazemos, e temos que também valorizar o que é oferecido pelo nosso Sistema Nacional de Saúde em termos de apoio psicológico. Não é suficiente, mas já era pior quando há 10 anos iniciámos esta intervenção. Felizmente já melhorou um bocadinho, e a Liga também tem esse motor, não é, para ir alertando e para ir pressionando para que estes serviços existam e cheguem ao alcance das pessoas, dos doentes. Mas há pouco perguntava-me de que outras ferramentas. Eu acho que há aqui um aspecto também muito importante, além desta preparação um bocadito quase mais técnica para abordar o cancro e explicar, e aqui o livro pode servir para explicar o que é que são as tais células, e o que é que são efeitos secundários de um tratamento e etc. Não podemos esquecer a parte emocional, em termos de reassurance. O que é que isto quer dizer? Nós damos uma má notícia a uma criança, ou estamos aqui a dizer-lhe algo negativo que está a acontecer, mas de imediato temos que a abraçar, de imediato temos que dar-lhe conforto, temos que sossegar no seu medo, nas suas emoções. Não é só transmitir a informação e agora vamos dormir, como se tivéssemos contado uma historinha para adormecer, não é? Há que tranquilizar de imediato a criança, e a criança precisa muito deste afeto, não é? De sentir esta pertença e este contacto físico também, que eu penso que é algo que vai tranquilizar muito. Digamos que não omite a informação que acabou de ser ali transmitida, mas de alguma forma vem imediatamente amenizar de alguma forma aquilo que foi ali dito, não é? Se o pai e a mãe o abraçarem e a sossegarem e dizerem, olha, nós estamos doentes, nós está doente, mas nós não vamos desaparecer, nós vamos estar aqui contigo, vamos estar sempre disponíveis para brincar contigo, para fazermos as nossas coisas, havemos de ir de férias, etc. Portanto, dar esta ideia de esperança, esta ideia de continuidade da família e de que o cancro não vai aqui roubar o pai ou a mãe desta criança. Claro que há situações em que isso mais tarde pode vir a acontecer, não é? Mas não é neste momento que se prepara. É daquelas coisas que, exatamente, não vale a pena estar a dizer que pode acontecer, que para uma criança é pior. De maneira nenhuma, só se... Não dá para preparar isso. Eu só recomendaria falar-se nisso se a criança perguntar. Se a criança perguntar se o pai ou a mãe vai morrer, tem que se falar um bocadinho sobre este tema, mas inicialmente, quer dizer, aquilo que se deve indicar é aquilo também que a família saberá, e que certamente nesta fase inicial essa não é logo a primeira perspectiva, em praticamente nenhum dos casos, e portanto a ideia é sempre transmitir aqui a confiança que os tratamentos vão ser eficazes e de que vão permitir que o pai e a mãe ainda estejam muito tempo, muitos anos, que haverão muitas brincadeiras e que tudo irá correr bem, não é? Esta ideia de que vamos ficar bem, usando também este tema da pandemia, também serve aqui muito para o cancro, não é?
E eu acho que é muito, muito, muito importante. E depois estarmos muito atentos nos comportamentos normais da criança e ver como é que ela reage. Depois de conversarmos sobre isto, depois de termos dado esta notícia, passou-se uma noite, no dia seguinte vamos ver como é que esta criança está. Nos seus vários contextos. Em casa, quando está sozinha a brincar, quando está a ver televisão, quando está a comer, e depois também nos outros contextos, na escola, na sua relação com os pares, com os amigos, tentando também, comunicando com a escola. Eu penso que aqui os pais e os educadores, professores, devem também comunicar, e quando um pai tem um diagnóstico, eu penso que deve comunicar à escola, nomeadamente ao professor, não é à escola inteira, mas ao professor, precisamente para que o professor possa ter aqui... essa atenção, não é? Exatamente. E a Cláudia também tinha dito, na altura também alertei a educadora para estar atento ao seu comportamento. Portanto, é termos alguém, nós não podemos lá estar, mas dizer o que é que se passa e para que realmente ela esteja atenta, porque também será muito, acredito que seja normal haver um bocadinho mais de tentativa de atenção, que ela de repente sentiu-se ali desamparada, emocionalmente. Não? Exatamente. É muito possível que a criança vá ter um comportamento mais busca de atenção do que era normal, não é? Procurar essa segurança. Alguns comportamentos, não é? Que até infantiliza alguma coisa do seu comportamento. Exatamente. Usar palavras que já não usava, por vezes até há aqueles episódios de fazer xixi na cama ou de voltar a falar assim um bocadinho mais à bebê, precisamente com formas de chamada de atenção, não é? E de pedidos de dá-me colo, não é? Conforta-me. Exatamente, porque ela está a precisar mesmo. É sinal que a criança está a precisar realmente de fortalecer, de reforçar este conforto. Por isso, acho que é muito importante chamar a atenção para estes comportamentos, aqui sem grande ideia de que tudo será sinal de patologia, não é? Não, acho que não. Claro, não é estar atento. É estarmos atentos, exatamente, àquilo que possam ser manifestações de sofrimento das crianças. Ver se estas manifestações são gerais às várias áreas da vida da criança e se mantêm, porque também é normal que alguns comportamentos existam, mas depois passem, não é? Claro. Passado aquele tempo em que a criança teve aquele desconforto, aquele choque, exatamente, mas depois, à medida que vai vendo que o pai vai fazendo o tratamento e está ali presente, quer dizer, não tem manifestações comportamentais tão diferentes em termos da relação com a criança vai se sentir mais segura e, portanto, vai provavelmente regressar ao seu padrão habitual de comportamento. Portanto, penso que também é importante referir estes aspectos, não é? Exatamente. E pronto, estamos aqui já com 58 minutos, 59. Olha, passa no instante. Passa no instante. Ficava aqui. Muito rápido. É verdade. Isto também era muito conversadora. Muito bom. Não, mas acho que abordámos, é claro que haverá sempre muitas coisas, muitas questões que a gente não falou aqui, mas eu já pus aqui nos comentários o site da Liga, tanto para o audiolivro, e vocês têm lá um questionário, tanto para qualquer dúvida, vocês têm formas de entrar em contato convosco, responder a questões, e vamos partilhar. E desafio quem esteve aqui connosco que partilhe também, porque é importante nós fazermos chegar esta mensagem ao maior número possível de pessoas, porque as nossas crianças merecem, vamos fazer por elas, para evitar quem sabe um dia em nossa casa que isto vai acontecer e evitar a história que a Sónia contou. Assim, isto é horrível e nós podemos ajudar a prevenir isto se levarmos isto para a frente, para passar esta mensagem a outras pessoas, fazer a nossa parte. Nós não podemos mudar o mundo, não podemos obrigar ninguém a fazer o que é que seja, podemos fazer a nossa parte. E a nossa parte é divulgar, não é? E Evandro, querias dizer mais alguma coisa? Eu ia dizer que também é importante não só se acontecer em casa isso, mas também que se acontecer, os miúdos têm para apoiar os próprios coleguinhas, caso aconteça. Exatamente. Porque há uma possibilidade de acontecer. Se não acontece em casa, pode acontecer com o meu colega, para não acontecer essa situação de bullying, para as crianças estarem atentas até para apoiar os próprios amiguinhos, criando aqui uma redoma de proteção. Penso que é muito, muito importante. Eu tenho uma menina de 4 anos
Ela já viu a história da Júlia, gostou muito, não percebeu algumas coisas. Normal. E é claro que daqui a algum tempo vai voltar a ouvir, e não é só porque a mãe, e neste caso o pai também, trabalham nesta área, mas queremos que ela um dia, se uma amiga dela tiver uma mãe, um pai com cancro, um avô ou alguém, que ela seja um dos elementos que vai dizer podes confiar em mim, podes contar comigo, podes falar comigo, podes desabafar comigo. Terei muito orgulho se a minha filha assim o fizer, e acho que é nesta perspectiva de nós temos esse poder. Ver uma geração realmente também mais empática, mais preparada para lidar com o outro, com mais compaixão. É uma missão de todos nós, de todos os pais. Exatamente. Foi uma excelente forma de terminarmos essa conversa.